Por que algumas pessoas conseguem cantar e outras não? Parte 2. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte, uma para o Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$10. Isso mesmo, você assina e recebe R$10 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o Hoje Tem Podcast, da Leila Germano. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodo. E conheça o Hoje Tem Podcast. Salve, salve, debocheviques! Aqui é a Leila Germano do Hoje Tem Podcast, um programa sobre absolutamente tudo, sem nenhum compromisso com a seriedade. Eu espero vocês a cada 15 dias no hojetempodcast.com ou em qualquer plataforma agregadora de áudio e streaming. Obrigada, Naruhodo, pelo apoio e a gente se vê. Altair, hoje a gente vai tratar de um assunto que tem a ver não só com nascer com talento, mas praticar esse talento. Se você não praticar esse talento, não adianta, não é? Pois é, com certeza. E com conhecimento é a mesma coisa, Altair. Exatamente. Não adianta você ter nascido com um cérebro bom, se não estudar, não rola. Se não estudar. Né? Exato. É por isso que a gente chegou ao Momento Alura. Verdade. Porque o Momento Alura é o momento em que a gente lembra os nossos ouvintes sobre a maior plataforma brasileira de cursos online. São mais de 900 cursos disponíveis, cursos de programação, de design, cursos de estratégia e gestão, enfim, várias categorias. E ele é o que, Altair? Ele é a Netflix dos cursos. Por quê? Porque você paga uma só matrícula, uma só mensalidade, e tem acesso a todo o catálogo de cursos. Muito bom. E ouvinte Naruhodo tem condição especial, 10% de desconto no preço original. Para isso é muito fácil, é só visitar, você já sabe, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Faça a diferença na sua carreira com a Alura. Altair, chegamos à segunda parte do nosso episódio. Exato, Altair. Vamos continuar falando sobre canto. Se você ainda não ouviu a primeira parte, dê uma pausa agora neste episódio, volte um episódio, ouça ele inteiro para ir então ouvir esse. Isso, para pegar o contexto. Exatamente. Senão você não vai aproveitar do jeito que tem que ser aproveitado. É verdade. Altair, na primeira parte, a gente falou sobre as causas formais e materiais. As causas materiais Do cantar. Né? Vimos que eles têm relação com vários outros comportamentos, né? O cantar é só uma exadaptação biológica de várias outras coisas, mas também uma exadaptação social. Mas agora, nesse episódio, vamos falar de coisas mais históricas. Verdade. Bem interessantes, aliás. Verdade. Por exemplo, a partir de quando cantar se tornou algo socialmente relevante? Eu tenho uma curiosidade. Sim. Antes de você entrar na questão já registrada da história, Claro.
né? Vamos especular um pouquinho aqui. Pois Sair não. um pouquinho do modo Naruhodô Aham. e especular um pouquinho. Como é que foi o primeiro homem cantando? Então, Ele deve ter imitado algum animal. Será que é isso? existem hipóteses. Uma hipótese é de que o homem imitava sons da natureza. Então, principalmente a Isso, chuva. é. Então a chuva batia em coisas, gerava um o som vento diferente. batendo na Isso. floresta. Batendo num toco oco, fazia um Sim, sonzinho, verdade. aí ele tentava reproduzir com palito e aí virava alguma E coisa. aí depois reproduzia com a boca. Faz Isso. sentido. É. Da natureza, depois dos animais, né? Porque os animais Sim. já tinham chegado antes dele. Isso. Né? Então os animais também fazem sons musicados. Você imita. Né? Então, tá certo. Já vai por aí. Acho que a hipótese, essa hipótese é boa. Essa é uma Tá, hipótese. mas aí ela virou um fenômeno social. Socialmente ela foi relevante, crescendo. Né? Vamos como é que... Então, Mas o que aconteceu? parece que o canto começou como algo individual. Alguns indivíduos se interessavam. Depois isso começou a ser útil dentro dos grupos para comunicação. Então eu, por exemplo, eu vejo você na rua e falo, ô! Aí depois eu crio um som que só você sabe. Então, né? Aí você vem, sabe? Certo. Então o canto teve essa origem na comunicação. Aham. Depois teve um grande uso do canto associado ao trabalho, sobretudo depois da agricultura, né, que as sociedades Certo. nômades deixaram de ser nômades, começaram a ficar fixas. Então a gente vê, por exemplo, em várias sociedades as pessoas trabalhando e cantando. Né? Sim. Isso é muito antigo, tem 12 mil anos, 11, 10 mil anos. Isso é impressionante. É bem mesmo. antigo. E até hoje acontece. Isso, que dá ritmo, né? Então trabalhos Verdade. repetitivos de carregar, de Dá bater. ritmo, talvez também dê uma sensação de que o tempo tá passando mais rápido. Isso, de contagem, né? E aí e gera a união do grupo, né? Gera a gestão do grupo, então a gente Esse trabalha um junto. espírito de corpo, assim. Exato. Então é um fenômeno cultural muito importante, né? E isso E acaba sendo reproduzido nos tempos modernos Isso. em vários tipos de coro, assim. Isso. Historicamente, os cantos começaram como coisas coletivas. Então, em grupo, todo mundo cantando junto e tal. Depois foi aparecendo aquelas pessoas que conseguiam produzir melhor por elas mesmas. Os solistas, né, Altair? Exato. Aparecem os solistas. Isso. E aí, assim, as outras pessoas começaram a prestar atenção e aí foi ganhando notoriedade. Os E, assim, líderes das bandas. Isso, mas nem só. Às vezes uma pessoa... Tem muitos filmes aparece isso, né? No interior, assim, uma pessoa começa a cantar, as outras param. Isso não acontece só com humanos, acontece com bicho. Por exemplo, vacas gostam muito de som de trompete. Se você vai numa fazenda grande e você começa a tocar trompete, as vacas vêm e ficam perto ouvindo. Olha Tá? só. Isso é muito comum, né? Então, Por isso que se usa o instrumento de sopro, né? alguns instrumentos pra chamar, pra, né, aviso e tal, né? Isso não é só do humano, tá? Os registros que a gente tem, por exemplo, de sociedades que, entre aspas, contratavam ou criavam cantores sociais, surgiu no Império Bizantino, tá? Os mais antigos, que é 400 anos depois de Cristo, mais ou menos. Tem registros anteriores, mas começou ali mais. E aí você tem os tipos de voz, né, de produção vocal. A gente falou um pouco no primeiro episódio, mas aí deram os nomes. Começou a ter o estudo do canto, né? Começou mais ou menos nessa época. Então, para os homens, né, que tem uma voz um pouco mais grossa, os homens eles têm o baixo, né, o tipo de cantor baixo, tem o barítono, tem o tenor e o isso. contratenor. Tá? O contratenor vai chegando mais perto da mulher, né, do som feminino. Som mais agudo. Mais agudo. Que aí é o soprano, o mezzo-soprano e o contralto. Né? Então a voz mais alta é a do contralto. Mas desde essa época, de 400 depois de Cristo, começou a se verificar que tinha diferenças na voz entre homens e mulheres, né? Isso é notado. E começaram a perceber que não era por causa do... Assim, na época nem se sabia, né? Começou-se a perceber que era por causa de hormônios. Tinha a ver com a maturação. Então, por exemplo, você vê que homens na adolescência começavam a crescer barba, a voz ficava mais grossa. Certo. Então, um traço de você ficar adulto era a voz engrossar. Então, a gente tem a ação, por exemplo, da testosterona nos músculos da garganta. Sim. Então, eles deixam a laringe mais grossa. Tem aquela coisa da idade do menino tá trocando a voz. Exato, isso, né? isso tem a ver com a puberdade, é um dos traços de ação da Que é testosterona. um choque hormonal ali, então Exato. provavelmente acaba afetando mesmo. Isso, Né? mas em geral, assim, a voz engrossa, mas se você continuar praticando, você mantém a amplitude vocal. Certo. Então, a voz normal da pessoa é uma voz mais grossa, sei lá, masculina, mas a pessoa joga a voz bem alta, Certo. tá? Com treino. E isso afeta mais o homem do que a mulher? Essa mudança de O voz? testosterona... Por quê? Porque a testosterona faz com que a sua laringe fique mais grossa. Certo. Como ela fica mais grossa, o músculo, lembra da bexiguinha? Ela faz com que a sua bexiga não consiga esticar tanto.
E aí você não consegue ampliar tanto pra voz ficar mais fina. Certo. Tá? Mas isso é uma coisa hormonal, acontece. É uma tá? fase também, né? É uma fase, acontece. Mas com treino, você Entendi. consegue Por isso que manter. afeta mais os homens que as mulheres. Porque Isso. tem a ver com o nível de testosterona e da a adolescência. mudança de testosterona Exato. maior nos homens. Isso, é uma característica secundária sexual e Certo. tudo bem. Só que em 400 antes de Cristo, depois de Cristo, percebeu-se que assim, eles conseguiam recrutar meninos que cantavam muito bem, só que aí o menino engrossava a voz, né? E aí eles criaram um tipo de voz masculina que é chamado castrato. Você já imagina o que acontece, né? Já estou imaginando. Então aqui. eles castram o menino antes da puberdade. Eles castravam. Castrava o crianças. moleque. Castrava o moleque pra ele manter a voz fina, tá? Inclusive, vamos deixar na descrição um documentário da BBC, muito bom, assim, só a parte final, né, do documentário, mas dá pra achar o documentário inteiro. É só pra você ter uma ideia, esse castrato, ele foi criado, assim, esse tipo de voz, né? Tinha uma imperatriz bizantina, que é a Elia Eudóxia, ela gostava muito de canto. Então ela recrutava meninos de famílias pobres, que tinham talento, assim, uma aptidão, castrava eles, pra eles servirem ao reino como eunucos cantores, né? E eles faziam todo o treino vocal e tal. Quer E dizer, aí- os pobres já se ferravam né? desde sempre. Isso em Constantinopla, né? Aí teve e isso continuou, por exemplo, até o século XII, quando teve a invasão dos cruzados, né? 1204. Aí acabaram com isso, né? Dos castratos, castrati e tal. Só que isso voltou depois, na Itália. Que foi o surgimento. Isso, com a Igreja Voltou Católica. aqui com a Igreja Católica. Isso, a Igreja Católica chegou lá, desceu o cacete na galera, vão acabar com isso, só que é legal ver os moleques cantando. Então vamos fazer o quê? Trazer pra igreja. Gostei, né? Ficou Gostei bom. dessas vozinhas. Isso, vai me ajudar nos coros da igreja. Aí trouxeram a tecnologia para a igreja. Vamos né? castrar também. Isso, sobretudo na Itália. Para você ter uma ideia, quando a produção de cantores castrati só acabou, só foi proibida na Itália em 1870. 1870, isso faz Agora pouquíssimo tarde. tempo. Exato, foi proibida. Inclusive, o último cantor da Capela Sistina, que no museu da Igreja do Vaticano, Sim. o último cantor castrati cantava até 1913. Caraca, Você tinha um cantor. Até século XX Exato, tinha um castrate. já tinha o cara. E aí, dizia-se, a voz, é uma voz especial, sabe? Tinha essas coisas de voz. Sei. Esse Voz divina, né? É isso. Esse documentário da BBC O mostra... divino justificando... o profano de coitado da vida dos moleques. Inclusive, tem-se, historicamente, vários relatos mostrando que muitas famílias pobres na Itália, porque a Itália era o berço da música clássica e Sim, tal, começou aquela coisa sim. toda, a ópera e tal. Várias famílias pobres entregavam o filho pra castração quando ele tinha talento, pra que ele tenha uma vida melhor. Sim, Porque ele, né, ele ia ser cantor. Ia ser virar um treinado. funcionário lá Isso, da da igreja. da igreja, né, do E- Vaticano, e ia ter comida. E né? querendo ou não, ia ter uma boa vida, assim, né? Como cantor. Funcionário público, né? Isso, ia ser um funcionário público, sem bolas, não um funcionário público. E tudo bem, né? As pessoas passam em concurso, meio que a mesma coisa. Você castra mentalmente a pessoa pra ela ter dinheiro. Mas enfim, né? E aí você vê que até hoje à tarde mantinham isso. Esse documentário da BBC, que é muito legal, eles tentam, um cientista tenta reproduzir em computador uma voz de um castrate, com base na amplitude e tal. E no final do episódio ele mostra tem um autor barroco, Handel, muito famoso, um gênio, Sim, assim, na época, sim. ele é muito reconhecido, escreveu mais de 600 obras, e várias obras que ele escreveu da época barroca eram específicas para castrates. Tanto é que pessoas hoje não conseguem reproduzir a obra. E, em geral, essas obras são reproduzidas por mais de uma pessoa, e inclusive muitas mulheres, porque elas conseguem alcançar aquela... Porque assim, é uma voz alta para um homem, mas não tão alta para a mulher, então fica naquele intermediário.
Que outra? Então, Da hora. então ouvimos, né? Parece o locutor da Rádio Gazeta, da Ouvimos Rádio a Cultura. área Isso. La Voce Bianca. Não, ouvimos a área Ombra My Food, Xerxes de Handel, tá? O truque, assim, vocês ouviram uma obra belíssima de Handel, do barroco europeu. Muita gente deve ter tido a sensação de que isso foi cantado por uma pessoa só, mas na verdade foi cantado por 4. Isso. Sendo que os primeiros 40 segundos desse canto foi uma mulher e todo o resto foram 3 homens diferentes. Isso. Né? 2 adultos e uma criança. E uma criança, inclusive. exato. E você não consegue perceber, né? A ideia, e é essa a simbologia por trás do castrate, é que o castrate conseguia cantar essa parte inteira sozinho. Sim. Então ele tinha toda essa amplitude vocal. Então é aí que está o mito, né? Por trás do castrate. Então você vê a beleza da amplitude vocal. Não precisava fazer isso com os moleques, claro. Mas você vê que é uma coisa realmente muito difícil. Né? Um talento. Acho que eles queriam alimentar só uma boca. Não queriam alimentar 4. Não, e tinha aquele vínculo. Tem aquela justificativa do divino. Né? E tem uma outra justificativa também histórica, assim. E o Yuval Harari faz um comentário muito interessante, assim, né, atual, que ele coloca sobre isso, que no passado os reis eram pessoas que tinham muito pouco poder, mas eles tinham que ostentar muito poder para as pessoas acharem que eles tinham. Porque no fundo o rei era alguém trincheirado dentro de um castelo. E ele era atacado o tempo inteiro. Então essas demonstrações de você procurar, por exemplo, talentos, para mostrar, olha o que eu tenho, olha como minha instituição é forte, eu produzo pessoas assim, dá um senso percebido de poder, né? E isso faz com que você vai se fortalecendo ao longo dos tempos. Ou mesmo de construções, né? Isso. Também são formas de você... De demonstrar igrejas. Né? Mais poder do que você tem de fato. Isso. Hoje em dia é o contrário, né? Você vê os CEOs de empresas de tecnologia, eles parecem alguém que tá na rua tomando café, né? Porque eles já têm o poder, eles não precisam mostrar. Eles já têm, né? Então o poder já é dado, não foi construído, né? Então a busca por essas pessoas, entre aspas, diferentes, excepcionais, na verdade é associada com a busca do Estado de se manter vivo, né? De manter as suas relações de poder estáveis. Além da beleza em si, né? O Handel mesmo, ele foi muito famoso, ele em vida ele usufruiu da fama dele, ele foi muito famoso, e ele escrevia óperas específicas para castrate para ter sucesso local mesmo, né? Então ele foi muito favorecido pelo governo italiano, governo não, mas os reis italianos da época. Inclusive, Handel é o nome de uma cratera em Mercúrio. Quando você for viajar para Mercúrio, nas férias... Foi homenageado em Mercúrio, Ele tem uma cratera, você pode visitar. Mas tá um pouco quente, mas você pode ir, tá? Então, uma coisa genial. Vai demorar para ter uma viagem intergaláctica para Mercúrio. Então, seguindo um pouco mais em relação a isso, né, dessa coisa da arte, né, ligada ao canto, vamos falar de coisas mais atuais, mais mundanas, assim, né? Então, o canto evoluiu muito. Hoje você tem tanto o canto clássico, o canto popular e tal. Hoje em dia você tem essas distinções ainda de baixo, barítono, tenor, contratenor, soprano, mezzo-soprano e contralto nas aulas de canto, mas aí você tem uma versão popular. Né? Então você tem cantores populares que cantam os mais comuns, que estão meio dentro dessas faixas. Eles usam exercícios vocais para melhorar a performance, mas eles não têm um compromisso tão rígido com a técnica, com questão clássica e tal, né? Aí uma coisa legal é a coisa do falseto, né? Que é como você estuda a sua amplitude vocal. Vamos deixar na descrição também um outro vídeo. Na verdade, o Reginaldo vai colocar a parte mais importante dele. Nesse áudio, a gente mostra uma moça que dá aulas de canto e ela mostra a amplitude vocal, como funciona a amplitude vocal. Vamos ouvir a expressão vocal da amplitude dessa moça. Ela vai ampliando a voz, de repente ela dá uma pausa e aí amplia mais. Então, a pessoa que faz o falseto é essa parte final, que a voz vibra. Pessoas que têm um treino muito grande conseguem fazer essa transição sem a pausa. E aí são as pessoas mais talentosas, entre aspas, né? Quando a pessoa tem muita amplitude vocal, ela consegue fazer essa transição rápida, e aí ela é mais reconhecida por isso, né? Quando você canta, você consegue fazer isso com mais facilidade. O treino é pra isso, pra você ter amplitude e ainda conseguir fazer as transições rápido, tá? Lembra muito um esporte. Então quando você faz um esporte, por exemplo, embaixadinhos, aí você começa a melhorar a sua habilidade motora pra fazer embaixadinhas de cima pra baixo, de trás pra frente, rápido. É a mesma coisa. Você conseguir fazer esse falseto perfeito é o mesmo que treinar várias embaixadinhas. Você consegue fazer uma embaixadinha um pouquinho. Todo mundo, se você treinar uma semana, você consegue fazer umas 10, 15. Mas tem gente que faz de ponta cabeça, de cima pra baixo. Faz com a cabeça, inclusive. Faz tudo, né? E aí envolve tanto a dedicação quanto a expressão corporal daquele indivíduo. De novo, cantar é igual a um esporte. Tanto do ponto de vista técnico, de formação, quanto de reconhecimento, tá? E aí entra questões culturais também disso, né? Uma coisa
que eu acho que é a cultura que mais leva a questão do cantar como um esporte, entre aspas, são os países asiáticos, né? O Japão é um exemplo, mas a Coreia, a Tailândia, todos esses países fazem a mesma coisa. Transformou música em competição. Isso, virou a cultura... Cantar é competição. Igual um esporte. Virou a cultura do karaokê, né? Vale a pena falar um pouco do karaokê, né? Então, karaokê é uma palavra japonesa. Então, kara é o mesmo ideograma do karatê, de kara do karatê, que é vazio, né? Então, karatê é mãos vazias, mãos nuas. Karaokê, o kara é de vazio. E oke vem de uma outra palavra que é meio que uma palavra de inglês que eles pegam, que é okesutora. Okesutora, orquestra, né? Que é uma japonesização, vamos dizer do termo assim, inglês. De orquestra. Então é uma orquestra vazia. Isso quer dizer karaokê, né? Que é você mesmo, que você produz, né? É um mercado que hoje movimenta só no Japão 10 bilhões de dólares por ano. Só. Eu não tinha ideia disso. É muito 10 grande. bilhões. 10 bilhões. Você já foi num karaokê lá no Japão? Já fui no karaokê no Japão. No Japão e na Coreia. É muito legal. Vale a pena. Você tem karaokês, você tem prédios inteiros de karaokê. Sim. Lá, né? E é uma questão da cultura nacional. Sem dúvida. Então vale a pena lembrar, né? Em reuniões de negócio, você não recusa o convite de um cliente pra ir no karaokê. É desrespeitoso. E tem que cantar, né? E aí muita gente treina pra cantar bem, assim, né? Do mesmo jeito que você treina no futebol, eles treinam no karaokê, tem competições nacionais, e é muito legal. O karaokê, ele foi criado em 1970 por Sugeishi Negishi. O Sugeishi Negishi, na verdade, ele não criou o karaokê, ele criou o aparelho. Ele é um cara que trabalhava com sonorização de carro, aparelhos de som pra carro. E ele criou, tipo, o que seria o pré-karaokê técnico. Né, ele falou, dá pra fazer, pra cantar e tal, usando um aparelho parecido com um aparelho de carro, né, com fitas. E aí, em 1971, logo depois, um cantor, que também era percussionista, tocava bateria e tal, o Daisuke Inoue, que aí é o criador do karaokê, né, ele pegou essa ideia, e aí ele era um percussionista. Como ele tocava bateria, ele tocava as músicas no ritmo. Tipo, vamos cantar uma música? Ele batia o ritmo. Aí as pessoas começaram a pedir pra ele gravar o som, para que as pessoas pudessem repetir por conta própria e cantar sozinhas. Sim. Então eu faço o som da bateria e você segue, né? E, legal, aí ele começou a pensar, isso pode ser um negócio. Então ele vendia fitas primeiro, com as gravações só da bateria, que as pessoas seguiam. Aí elas pegavam num papel o texto e ia cantando. Só tinha um instrumento, então, no começo. Era só a bateria. E quando surgiu esse com o Negishi, essa ideia técnica, ele aperfeiçoou, botou uma TVzinha com um aparelho, com fitinhas, e aí surgiu o karaokê, né? E aí já com todos os instrumentos. Isso, e aí ele criou uma empresa que chama Clarion, que era os primeiros karaokês, inclusive uma empresa grande, né? Tem até hoje, né? Tem até hoje, e virou um negócio, né? Tanto é que em 2004, o Inoue ganhou o Ig Nobel por ter inventado o karaokê. Olha só, foi homenageado. O Ig Nobel reconheceu o karaokê como uma invenção mundial, assim, importante sensacional. E tal. Ele tá vivo até hoje, né? Na Coreia, o karaokê é chamado Noraiban, né? Noraiban, e a mesma coisa, né? Tem o mesmo grau de popularidade e tal. Mesma coisa. Mesma coisa. Todos os países, né? Tailândia, Filipinas e tal. Inclusive, tem uma coisa interessante desse aspecto do cantar. Você sabe muito bem, como cantor de karaokê, que às vezes sai briga no karaokê. Quando que sai briga? Tudo bem quando o povo bebe demais, isso é uma coisa. Porque nos bar de karaokê os caras bebem umas cachaças. Mas quando que sai briga? Eu sei lá, quando eles querem cantar a mesma música. Isso, boa, tá vendo? Já tem a sensibilidade do cantor. Quando eles querem cantar a mesma música ou quando alguém fica com o microfone muito tempo, né? E aí, foi a partir de 1990 eles começaram a registrar, né? Sobretudo nas Filipinas, surgiu um fenômeno que chama My Way Killings. My Way Killings. Exato, é um fenômeno. Na hora que alguém for cantar My Way, é isso? Exato, então, o My Way, né, uma música do Frank Sinatra, 1960, o karaokê já era famoso ali, os cantares já era famoso, né? Em 1960 o Frank Sinatra lançou o My Way, as pessoas começaram a cantar. Em 1970 surgiu o karaokê e aí sempre vinha o My Way, sabe? Que era uma música aqui, popular e tal, todo mundo cantava. É tipo o Evidências de hoje, era o My Way dos anos 70, né? E aí, My Way é o Evidências Global. Exato, versão global. A partir dos anos 90, começaram a se registrar, mas a ideia é que já existia antes. Você tá no karaokê com um monte de gente. Aí a pessoa quer cantar o My Way e outra pessoa também. E você não canta duas vezes a mesma música logo depois, né? Não pega a mesma coisa. E aí quem que canta My Way? O povo começou a tretar. E aí, de 2002 até 2012, teve 12 casos de assassinato por pessoas que queriam cantar o My Way. Nas Filipinas? Nas Filipinas. E tem registros também na Tailândia. Sério lá o negócio. Nossa, tem registro na Tailândia e na Coreia também.
Então veja como cantar afeta, pode gerar mortes, né? Tem que tomar cuidado, né? A única nação, a rigor, as nações que tratam o karaokê como esporte são as nações asiáticas, em geral. E recomendo que isso passe para outros lugares. E as comunidades asiáticas nos outros países. Claro, né? sim. Aqui no Brasil tem bastante. Tem os karaokê, tem karaokê coreano, tem karaokê japonês. Vale a pena, quem tiver interesse pode visitar. Tem olheiros da indústria musical desses países asiáticos aqui no Brasil para ver se identifica talentos. É verdade. Você tem uma ideia. É verdade. Então você vê que a questão cultural do esporte é mesmo olheiro de futebol, tá vendo que é igualzinho? Exatamente, né? É igualzinho. A parte final desse segundo episódio, dessa pergunta, que é bem interessante, diz respeito, tudo bem, vai, eu não sei cantar, mas eu tenho vergonha. Eu não sei cantar, eu acho que não sei, mas tenho vergonha, eu queria tentar, como é que eu faço? Eu pedi um áudio para um amigo meu que já participou de um episódio, que é o Roger Carrer, né? E ele faz doutorado na área, ele é músico e tal, e ele já deu aulas de música, né? Eu pedi para ele explicar mais ou menos como é a experiência de dar aulas de canto, né? Não especificamente a música de canto, para outras pessoas. Então vamos ouvir o que o Roger Carrer tem a dizer sobre isso. Então vamos ouvir o Roger Carrer, que é músico e musicoterapeuta, doutorando do Departamento de Psicobiologia da Unifesp, com o tema Música e Sincronização Sensório-Motor em Crianças na Idade Escolar, relações com o perfil sensorial e o comportamento. É um prazer estar aqui com vocês para falar de canto, cantar e afinação. Bem, um assunto bastante complexo, né? Como sempre, quando falamos de música, temos que lembrar que a música está inserida numa cultura. Cantar está relacionado pelo menos a 4 fatores. Podemos dizer que o fator orgânico, ou seja, um aparato fonatório e um aparato auditivo, né, preparados para perceber os sons e cantar e poder saber se está cantando afinado ou não. Pessoas que já nascem com talento, como pessoas nascem com talentos também para outras profissões ou outras atividades. Outro fator é a cultura, então vai depender, a afinação também, o canto vai depender se você tem uma família de cantores com quem você já cantava quando criança. E depois tem o treino. O treino também é muito importante porque ele molda o nosso cérebro, a nossa cognição, para que possamos cantar de maneira afinada. O que se sabe é que quanto mais cedo aprendemos uma habilidade, melhor nós executamos essa habilidade ao longo da vida. Então, com o canto não é diferente. Agora, existem as exceções também. Casos em que pessoas que participam de atividades musicais na infância, mas não desenvolvem o canto. Ou porque não tem alguém na família que incentive, ou porque não participam de atividades em grupo. Mas, geralmente, as pessoas que participaram de atividades musicais na infância cantam mais afinadas do que as pessoas que resolveram aprender a cantar mais tarde. É possível melhorar a afinação? Sim, mas há pessoas que treinam e que estudam canto por anos e mesmo assim ainda permanecem com uma voz um pouquinho desafinada, quase afinada. Isso provavelmente se deve a algum fator orgânico, genético, mas a ciência ainda não é capaz de explicar com clareza qual a razão de pessoas que mesmo com treino não conseguem cantar afinados. Nós temos alguns exemplos, como professores de música, professores de canto, que passam anos dando aula e ensinando as pessoas a cantar, e quando eles vão cantar em público, quando vão fazer um show, nota-se que a voz deles é um pouquinho desafinada. E isso permanece, então não se sabe se esse problema é de percepção ou se é um problema orgânico de fonação e de audição, para a comparação das frequências sonoras. Outro caso interessante é de um cantor de ópera que, por exemplo, canta ópera super afinado e que resolve cantar música popular. E aí quando vai cantar música popular desafina e quando canta ópera não desafina. Portanto, cantar afinado, então, é uma questão que envolve vários fatores. O fator orgânico, estar com o corpo preparado para cantar, o fator do talento, que pode ser inato ou adquirido, o fator cultural, se você está inserido numa cultura musical, e por fim o fator treino. Com muito treino, com cada vez mais treino, canta-se melhor e mais afinado. Além disso, sabemos que quem canta, os males espanta. E aí, Altair, alguma coisa a acrescentar sobre o que o Roger falou? Sim, então, ele mostra de fato essa diferença que a gente falou no começo do primeiro episódio, sobre o ouvir e o falar, que são estruturas diferentes. Então, tem pessoas que cantam bem, só que não ouvem a voz dela como afinadas, então elas precisam de feedback externo. Tem pessoas que ouvem bem, mas não conseguem cantar, então elas não alcançam a nota. E tem pessoas que têm os dois, não conseguem alcançar a nota e também não ouvem, que são os populares cantores de banheiro, né?
E tem aquelas que tem os dois bons, que aí acaba virando cantor, enfim. Inclusive temos cantores profissionais que são pessoas que não conseguem alcançar as notas, mas ouvem. Então elas sabem onde elas não conseguem, então elas regulam a disposição, amplitude vocal. Que vem com a experiência, né? Uma coisa Isso. que vem com a experiência. E isso torna elas bons cantores exatamente por causa disso, porque elas trabalham muito bem na faixa que elas têm bom, né? Então mostra exatamente igual, por exemplo, o futebol. Você tem aquele jogador que não é bom no fundamento, mas se especializa em outro e ajuda, fica bom, sabe? Sim. O que me chama a atenção de tudo que a gente falou, né, até desde o primeiro episódio, assim, é essa natureza coletiva da música. Exato. Né? Do cantar, né? Não só da música. Do né? cantar, perdão. Né? Porque ela acaba permeando áreas, né, diversas áreas da nossa vida. Assim, né? Porque ela traz essa sensação, esse senso de pertencimento. Né? Exato. Esse espírito, sensação de espírito de corpo. Né? O karaokê é um jeito disso, né? Porque o karaokê no Japão é um momento individual. Né? É pra aqui você, no Brasil, né? O Brasil, que é um povo mais social, né? Ele tem um jeito brasileiro do karaokê, né? Que é todo mundo cantar junto ao mesmo tempo. Né? Assim, é um momento de todos, não é um momento só de quem tá com o microfone. E você também tem manifestações do tipo batalhões de exército cantando enquanto estão se fazendo preparação, né? Jogadores de futebol cantando enquanto estão correndo também, a torcida cantando em estádio também para criar esse espírito de cor, pessoas que não se conhecem, né? Só porque estão cantando entoando a mesma música, eles se sentem iguais, né? Se sentem parte de um só espírito de corpo. Né? Exato. Então faz sentido a música ter nascido lá atrás, né? Não só na gente. Ter se popularizado coletivamente. Não só na gente, em outros organismos também fazem isso. Sim. Então é uma marca epigenética, assim, é uma marca biológica que depois virou epigenética e agora é cultural. Então mostra a universalidade do conhecimento que você tem que ter para estudar isso de forma adequada, né? Vamos imaginar agora, por exemplo, no Japão, né? Então, que o cantar é um esporte, né? As pessoas interpretam como esporte e tal. Podia ser aqui, podia ser em vários outros lugares. Para pessoas que tiverem interesse em cantar, é sempre legal. Aí imagina que você vai, por exemplo, com o Roger, vai fazer aulas de canto. E aí você melhora. Assim, todo mundo que faz aula de canto melhora, né? Quais são os benefícios? Igual ao esporte, você sabe que tem benefícios. Mas quais são os benefícios de cantar? Fazendo um resumo, vamos deixar alguns artigos na descrição, né? O primeiro, melhora a sua respiração. Você consegue respirar melhor, tem maior concentração e controle sobre a sua capacidade respiratória. Você aumenta a sua capacidade de uso do pulmão, né? Logo você tem mais trocas gasosas, né, de oxigênio, você oxigena melhor o cérebro. Logo isso melhora a sua habilidade em alguns testes cognitivos. Temos artigo, pessoas antes de um curso de canto e depois, você tem uma melhora discreta, claro. Em alguns testes neuropsicológicos, só pela aula de canto, pela questão da oxigenação melhor. Você respira melhor. Sensacional. Isso é uma coisa. Outro benefício, o fortalecimento do pescoço, reduz a chance de ronco, melhora a qualidade de sono. Deixa os músculos mais firmes. Isso. Sobretudo treinos de técnica vocal. Não é só cantar. Tem que fazer os treinos. Tal. Os exercícios. Exercícios de língua, de boca. Isso ajuda até mais do que o cantar. Sim. Tá? E para pessoas que cantam demais ou cantam errado. Então, por exemplo, isso vale para professor, né? Docente, qualquer coisa assim. Palestrante, enfim. Isso tem que falar muito. Né? Tem que falar muito. Então, se você começa a acostumar a falar num nível mais alto ou mais baixo do que o seu normal, pode gerar um problema nas cordas vocais com o tempo, né? E aí é chamado de cisto. Você cria um cisto na corda vocal, que é uma bolinha. Isso te deixa fônico e pode mudar muito sua amplitude. É uma lesão mesmo. É uma lesão, pode ficar grave, né? Que é comum, né? Acontecer muito em professores. Assim. Em pessoas que não usam toda a amplitude vocal, né? E aí você tem dois tipos de cisto, né? Que é o subepitelial e o ligamental, né? Geralmente, você parar de falar um pouco, diminuir a amplitude, melhora. Às vezes, medicamento. Em casos mais graves, quando o cisto é grande, você faz uma microcirurgia. Não é recomendado deixar chegar na cirurgia, porque aí sua voz pode mudar. Cantores, às vezes, sofrem com isso, eles ficam muito preocupados. Por isso que treino de aquecimento vocal e tal, antes e depois do show, é importante. E se você fizer exercício, assim, se eu ficar gritando demais ou falando demais, o que é gritar, né? Gritar, na verdade, não é falar alto. Gritar é falar mais alto do que sua habilidade. Não tem a ver com volume, tem a ver com estressar a estrutura, né? Então a ideia é que você aprenda a falar alto sem gritar, né? E isso você aprende com técnicas vocais. Do mesmo jeito que é você começar a puxar peso
sem uma preparação, você se lesiona. Você gritar muito, você tem uma lesão na corda vocal. Exatamente igual ao esporte. Tá? Então a recomendação final é todo mundo cante, se você quiser expressar e tal. A cultura japonesa é muito boa nisso, porque os japos não falam nada, mas na hora de cantar, eles cantam mal bem, né? Assim, alguns não cantam tão bem assim, mas assim, todo mundo é estimulado a cantar desde criança. Sim, né? E é uma expressão desde individual. Criança, né? O canto na escola é uma coisa básica. Né? Sim, e tanto é que tem gente no karaokê, por exemplo, que tem salas individuais. Você vai sozinho pra cantar sozinho. É verdade, sensacional isso também. É porque é uma expressão individual mesmo. Você canta pra você mesmo. Né? Então é uma forma que socialmente é aceitável de você se expressar. E aí muitas pessoas reconhecem você pela forma como você canta. Bom ou mal, mas com emoção, enfim. É uma forma de expressão, vira até uma terapia. Tem uma animação na Netflix, Altair. Sim. E aqui não é jabá da Netflix, né? Antes fosse, que se chama Agretsuko. Agretsuko. A Agretsuko é uma personagem que é uma gata, se eu não me engano, ou uma raposa, sei lá. Agretsuko é o nome dela, né? E ela é uma operária, uma funcionária padrão, né? Uma white collar, sei lá, né? Mas tem que engolir muito sapo no trabalho, no escritório, né? E aí, no final do dia, ela se tranca num karaokê individual pra cantar heavy metal. E é o jeito dela espantar os demônios dela, assim, né? Então, assim, muita gente também pode usar a música pra isso. Exato. Então, o objetivo desse episódio é apresentar esses benefícios. Pra tirar esses demônios de um jeito saudável, né? Exato. Então, esse é o último Naruhodo 2019. Né? Então, um tema que engloba vários outros e, na verdade, é uma recomendação para que você passe o ano cantando. Né? É verdade, vamos todos cantarem, então, faça a passagem do ano na música. É sempre legal. E aí eu deixo como recomendação final, vou pedir ao Ken, que já que falamos muito de canto, cantores, de novo, é recomendação individual, tá? Você pode, não é nada científico isso. Eu vou pedir pro Ken 2 recomendações de cantores homens e 2 recomendações de cantores mulheres, para as pessoas que queiram conhecer vozes que nós achamos legais. 2? Eu vou falar as minhas, você fala as Fica à suas. vontade. Fica à vontade. Assim, o cantor pra mim, eu sou muito fã do Nick Cave. Nick Cave. Cantor. Nick Cave, né? Ele não é o cara de maior amplitude, mas você sente a emoção saindo da voz dele, assim, né? E a cantora é In Memoriam, né? Uma voz pra mim sensacional é a da Billie Holiday, sem dúvida. Ah, ótimo. Então, ótimas recomendações. Quem não conhece, só procurar na internet você acha. Minhas recomendações de vozes masculinas, eu sou meio velho, assim. De brasileiro, Nelson Gonçalves. Que voz. Assim, Nelson Gonçalves, apesar da vida toda de bagunça, assim, intérprete mesmo. Assim, recomendo, naquela mesa, ouça essa música. Naquela mesa, esse Nelson old Gonçalves. school, esse romântico Gosto old mesmo. Nelson Gonçalves. E aí uma voz internacional, Jill. Já falei em outro episódio. Jill é muito legal. Tem aquele episódio do Se Músicas Nos Arrepiam. Pra mim, você pode falar o que for, mas do Black Sabbath, Ozzy foi pequeno perto do Jill. Assim, Jill, monstro. Que voz incrível. Pronto, a gente já vai receber protesto. Protesto. E aí, vozes femininas, tem a Marisa Monte, que eu gosto muito da voz dela, e a Adele, né? Que é uma expressão vocal incrível. Então, fica como recomendações de final de ano. Verdade, a gente não vai ter episódio nas semanas do Natal e do Ano Novo, mas a gente retorna no dia 6 de janeiro, a primeira segunda-feira de 2020, né? Então a gente aproveita aqui para deixar os votos de boas festas para os nossos ouvintes, não é isso, Altair? Exato, bom final de ano. Uma boa passagem de ano e a gente se vê de novo, a gente se ouve de novo. Exato, em 2020. Em 2020. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.